Olá, queridos, boa noite a todos. Eu quero compartilhar com você nessa noite, dentro daquele pensamento homens de oração e sacerdotes do lar. Eu quero compartilhar com você Jó capítulo 1, versículo 5. Diz assim o texto: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, é sabido por todos que o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo a ser seguido é o nosso Senhor Jesus. No entanto, Deus, através da tua graça, da tua sabedoria, Ele usou grandes homens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, para nos ensinar grandes lições para a nossa vida. Nós estamos falando de homens de oração. E Deus, por exemplo, Ele na sua palavra revelada, Ele nos traz esses homens. Por exemplo, Jó, que é o texto que nós estamos considerando. E o que a oração, queridos, uma das lições que nós aprendemos com esses homens é acerca da oração. O que o texto em pauta, ele deixa claro para mim e para você, para nós leitores no dia de hoje. O texto deixa claro, se você ler o capítulo 1 de Jó, do verso 1 ao verso 4, você vai perceber que Jó foi um homem que exerceu o seu ministério de paternidade com muito zelo. Nós podemos tirar algumas observações. Quero fazer com você 3 breves observações acerca desse ministério de paternidade de Jó. A primeira observação está no versículo 4. Jó, ele ensinou seus filhos a serem amigos uns dos outros. Eram 7 irmãos e 3 irmãs, total de 10 filhos que viviam em plena harmonia. Mas a amizade deles, queridos, é uma prova incontestável da intercessão daquele pai. Eu não sei se você veio de uma família grande, mas eu venho de uma família de 9 irmãos, e durante um período éramos todos solteiros, morávamos todos em casa, e era uma loucura, mas o amor sempre prevalecia, mas sempre havia aquelas rixas, aquelas discussões, tudo acabava em pizza, coisa de irmãos, coisa de família grande. Mas Jó, ele nos ensina que ele ensinava para os seus filhos a importância de viverem em harmonia. Isso com seu estilo de vida, com seu testemunho de vida, com seus ensinamentos, com a atenção que lhes eram dadas. Então fica para a gente essa observação, que Jó nutria isso, essa harmonia no coração dos seus filhos. A segunda observação, queridos, no versículo 5, é que Jó, ele zelava pela vida espiritual dos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos, oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, e ele estava atento à vida espiritual dos seus filhos. Um ponto para pensarmos: estamos nós acompanhando, observando, participando da vida espiritual dos nossos filhos? A maior riqueza que ele possuía não estava, meus irmãos, nos seus rebanhos, mas estava sim nos filhos. Sempre tinha tempo para os seus filhos e sempre estava na presença de Deus, lutando pelos seus filhos. A sua maior preocupação qual era? Era que os seus filhos fossem homens santos. A terceira observação que eu faço, queridos, com relação à vida de Jó,
é que Jó, ele orava por seus filhos nas madrugadas. Continuando, no versículo 5, nós temos essa evidência de que ele orava continuamente pela vida dos seus filhos. A vida de Jó era uma vida muito agitada, porque Jó ele tinha uma agenda sempre congestionada, com muitos compromissos. Entretanto, queridos, ele não se descuidava de orar diariamente pelos seus filhos, principalmente nas madrugadas. Jó, ele priorizava Deus e os filhos, buscando o Senhor de madrugada em favor deles. Temos nós colocado o nosso joelho no chão e buscado pelos nossos filhos? Temos nós de fato feito o nosso papel como sacerdote do lar? Eu quero concluir essa nossa breve reflexão fazendo algumas considerações. Qual, queridos, o grande risco que nós corremos nos dias de hoje? É que muitos de nós trabalhamos com grande determinação para acumular riquezas e nós até conseguimos. E isso até um certo ponto não está errado, porque nós temos que pensar no bem-estar da nossa família, pensar no futuro de nossa família, mas até um certo ponto que isso não vai prejudicar a nossa vida com os nossos filhos. Muitas das vezes nós lutamos com tanta garra para conquistar tantas coisas e nós não lutamos com muitas garras pela salvação, na verdade, dos nossos filhos. Ganhamos às vezes fortunas e perdemos os filhos. Nos tornamos homens poderosos e acabamos arrebentando com os nossos filhos. Chegamos ao topo da fama e largam os filhos no vale do fracasso. Que o Senhor Jesus, queridos, aplique essas lições no nosso coração e que hoje nós possamos olhar para a nossa casa, para a nossa família e possamos fazer uma autoavaliação. Eu tenho sido um homem de oração, eu tenho sido de fato um sacerdote do meu lar, eu tenho chamado para mim a responsabilidade de pastorear minha casa, pastorear minha família, pastorear os meus filhos. Acompanhe seus filhos de perto, observe a vida espiritual deles, participe. Que o Senhor te abençoe, te capacite para que você possa desenvolver, para que eu possa desenvolver o nosso ministério de homens de oração e sacerdotes do lar. Que Deus te abençoe, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.